Salve galera! Estamos aí começando o nosso vídeo sobre o que pode cair em história na Unicamp 2022. Vamos lá? Bom, gente, então, falar um pouquinho sobre o que pode cair em história na prova da Unicamp 2022 da primeira fase. E assim, a Unicamp já mostrou, né, para todo mundo, né, o seu programa para esse ano, já divulgou as datas e tudo mais. E a informação que ela passou, que ela vai seguir o mesmo modelo do ano passado, né? O modelo que ela criou para a época da pandemia. Então, são 72 questões, né, de múltipla escolha, de A a D, sendo 8 de história. 8 de história misturado com a filosofia, certo? Então aqui tem alguns comentários. Primeira coisa, você é um vestibulando que tem mais sorte do que o vestibulando do ano passado. Por quê? Você já tem, né, uma prova como referência, que é a prova do ano passado. Se a Unicamp vai manter o mesmo modelo, a mesma vibe, o mesmo sentido, quer dizer, o ano passado ninguém tinha noção o que eles iam perguntar, como que ia ser a coisa. Agora você já tem a prova do ano passado. Portanto, assim, a sua prioridade zero, né? A sua prioridade máxima é ter essa prova na mão e refazer a prova, estudar essa prova. Porque é a base, a única base que nós temos, não é, para pensar o vestibular que vai ser agora. E aí é o seguinte também, você que sabe que história vai cair junto com filosofia, vai ficar esperto com a primeira questão aqui, com a primeira coisa. Essa primeira coisa é a seguinte, os filósofos que estão na aula de história. É a primeira coisa que você tem que saber e estudar. E quais são esses filósofos? Na Antiguidade Clássica, Sócrates, Platão e Aristóteles. Na Idade Média, Agostinho e Tomás de Aquino. Na Idade do Renascimento, na época que passa da medieval para a moderna, Maquiavel. Sobre a Idade Moderna e o absolutismo, o Thomas Hobbes. Agora, da transição da moderna para a contemporânea, começa lá no Locke, Montesquieu, Voltaire, o Kant, então o Rousseau. Esses filósofos são prioritários você saber, porque estão já misturados com a aula de história, que é justamente o que a Unicamp diz que vai querer cobrar do aluno. Sobre o programa em si, a Unicamp diz que é o mesmo do ano passado. As matérias a serem cobradas são as mesmas do ano passado. Bom, eu já fiz até um vídeo destrinchando isto aí no ano passado. E que está válido, portanto, ainda para esse ano. Então, vê lá esse vídeo. Vou deixar aqui um link para você no descritivo do vídeo. Então, assiste lá também. Agora, eu tenho, ao mesmo tempo, alguns comentários para fazer adicionais aí, que vou fazer agora sobre essa prova aí. Olha aí, ó. Tá no programa que vai cair Antiguidade Clássica. O que é a Antiguidade Clássica? É ocidental. É Grécia e Roma antigas. Portanto, não estude Mesopotâmia, Egito, Fenícia, Hebreus. Isso está fora do programa. É menos uma coisa para você se preocupar. Tá bom? Olha lá, ó, outra coisa, ó. Se prepare para encontrar na prova, para defrontar na prova, com documentos, textos escritos, fotografias, mapas, gráficos. Então, essas coisas você precisa estar preparado para analisar, interpretar,
colocar o contexto da época, daquele documento, daquela fotografia. Outro dia, inclusive, numa prova aí no colégio que eu apliquei, eu coloquei, em vez de perguntar diretamente sobre alguma coisa, eu coloquei uma fotografia da época. A molecada se perdeu totalmente. Então, assim, as pessoas têm dificuldade em relação a isso. Se prepare. Colocar num contexto uma fotografia, tentar explicar o que tem a ver com a época a qual ela está inserida, um documento, interpretar o mapa, prestar atenção nos mapas, gente, e nos documentos, as referências que tem embaixo, naquela linha bem fina embaixo, às vezes tem uma data que é muito importante. Nossa, a pessoa passa batido, ela não olha a data explica tudo do documento. Então presta atenção nisso. Olha só também, ó, entender que o mundo não é só o mundo eurocêntrico, certo? Só a história sob o ponto de vista da Europa, não é? Existe uma outra história, que é a história indígena, né? A história dos povos e impérios africanos, não é? Então fica atento nisso que pode ser cobrado. Em relação também aos direitos humanos, não só os direitos humanos que vêm da Revolução Francesa, mas também ao direito pela memória, certo? Memória de certos fatos históricos onde houve violações dos direitos humanos, como as ditaduras da América Latina nos anos 60, 70 até 80. Fica atento com relação a isso. Olha só, em relação ao período medieval, saber explicar por que a gente não vai dizer que a Idade Média é a Idade das Trevas, certo? E também saber observar que no mundo feudal tinha também, que é o mundo ocidental, né? Também tinha um mundo dito oriental, né? Os bizantinos, o mundo islâmico. E nessa parte da matéria também focar principalmente no declínio na Baixa Idade Média e na transição feudo-capitalista. Outra coisa que a Unicamp coloca assim no seu programa que é muito importante, que ela destaca, que é assim, compreender o século XIX numa amplitude, não é? Como, por exemplo, não só a parte das guerras e tal, das revoluções, mas também a parte do pensamento no século XIX, as doutrinas sociais, não é? A parte das artes e da literatura também, tá bom? E também, muito importante, a escravidão, a questão da escravidão, né? Na questão da escravidão das Américas, não é? Do tráfico negreiro, tráfico transatlântico, tanto na história do Brasil como no restante das Américas. Agora sim, ó, tem mais outras questões que eu vou abordar com você aqui. Agora, nessa parte do vídeo agora aqui, são chutes. Entendeu? Agora eu vou tentar aqui dar uma de fazer previsões, não é? Rufar de tambores. Vou tentar fazer algumas previsões. Por exemplo, ó, questão 1 da prova. O ano passado foi Grécia, né? Inclusive perguntou a questão da beleza na Grécia Antiga. Isso já é uma dica para você. Os caras não estão sendo conteudistas. O estudo da Grécia Antiga é longo, imenso, conteudista pra caramba. E no final o cara tá perguntando algo mais subjetivo, algo mais transversal. Então nesse momento de revisão, procura então ser mais superficial, entendeu? Entender o panorama da época, os pensamentos da época, né? Então, perguntaram sobre a beleza na Grécia Antiga, na questão 1. Então, já que foi Grécia Antiga o ano passado, dá para chutar que esse ano, então eles vão colocar Roma Antiga na questão 1. Pode ser que eu acerte. No ano passado não caiu Idade Média. Então, eu acho que pode ser que caia agora. E cai do jeito que eu falei há uns segundos atrás aqui no vídeo, né? Foca mais na Baixa Idade Média e também nas relações, né, do mundo feudal ocidental com bizantinos e islâmicos principalmente. Tem outra coisa que eu acho muito importante, é o seguinte: não vem caindo Brasil colonial nas últimas provas. E aí eu fico meio dividido. É uma tendência, assim, eles não querem mais perguntar Brasil colonial na primeira fase da Unicamp? Ou chegou a vez, agora vai com o Brasil colonial?
Minha aposta, agora vai ter uma questão de Brasil colonial. Será? Olha só, caiu ano passado 2 revoluções, a francesa e a russa. Então olha, gente, pode ser que eles vão agora nesse ano colocar as outras revoluções, né? Ó, fica atento, ó, mexicana, entendeu? A chinesa e a cubana. Pode ser que apareça. Agora tem outra coisa que eu acho legal falar com vocês. Já caiu no ano passado aquele negócio de derrubar as estátuas. Já caiu na prova do ano passado. Foi a última questão, foi a questão 8 do ano passado. Então, isso já não simboliza uma prova que não é conteudista, que está antenada com as questões atuais e tal, é mais transversal. Fica meio esquisito cair de novo esse mesmo tema. Porém, tem um negócio, gente. Na época que estavam fazendo a prova, a gente sabe que os caras estão elaborando a prova, teve aquela famosa questão do ataque à estátua em São Paulo do Borba Gato. Então eu acho que essa questão aí do Borba Gato, dessas discussões desse tema, pode ser que apareça. Tem uma chance grande. Aliás, gente, sobre esse assunto, da questão dos monumentos, da memória histórica, eu fiz um vídeo sobre esse assunto, que eu acho que casa muito, muito com a questão da prova da Unicamp. E eu recomendo que você veja, tá bom? Então, gente, essas são as minhas dicas para o vestibular da Unicamp 2022 no campo da História. E assiste o vídeo de novo, volta pausadamente, vai pensando nas coisas que eu disse e quero desejar para você uma boa sorte, que você arrebente nessa prova, tá bom? Então, até mais e deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque depois teremos mais vídeos sobre vestibular e tamo junto!